Muita graça e muita paz, igreja, amém? Glória a Deus, hoje é culto de ceia, hoje é um domingo muito especial para mim, né? Onde eu posso renovar a minha aliança com o Senhor, que benção. Onde você também pode fazer isso, amém? Quantos vieram aqui renovar a sua aliança com o Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, porque o nosso culto hoje ele é um pouquinho mais extenso por causa da ceia, eu quero dizer que durante esse ano, glória a Deus, Marquinhos, você tá aí, neguinho, que bênção, cara. Gente, não deixa o neguinho ir embora sem você dar 10 abraços nele. Ele apareceu, glória. Não deixa esse cara ir embora sem você dar uns 10 abraços nele. Amém. Jesus maravilhoso. Felipe, já dá um abraço aí, cara. Já dá um abraço nele aí por mim aí. Glória a Deus. Bom te ver, Marquinhos. Bênção, cara. Bênção. E no decorrer desse ano, nós estamos trabalhando na temática de entender a igreja, de entender e amar a igreja. E eu lembro que eu já preguei sobre o que não é a igreja, eu já preguei sobre a origem da igreja, eu já preguei sobre o que é a igreja, e hoje eu quero compartilhar a igreja como corpo. O que significa isso? Amém? Então, meu querido, quero sem perca de tempo pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 12. 1 Coríntios 12, 12. Você que encontrou e pode ficar em pé, não tem nenhuma limitação física, nenhum problema que te prende a ficar sentado, que te limita de ficar sentado. Vamos fazer essa leitura de 1 Coríntios 12, verso 12, em pé, com reverência, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só, assim também com respeito a Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, que oração poderosa nós já recebemos. Eu quero confirmar essa oração e pedir mesmo, Deus, que o Senhor, ó Pai, derrame sobre nós, ó Pai, da Tua revelação, do Teu entendimento sobre o que é ser igreja e sobre o que é ser corpo. Nós nessa noite precisamos, ó Pai, entender aquilo que ainda não entendemos, perceber aquilo que ainda não percebemos e praticar aquilo que ainda não praticamos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu querido. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje, para a alegria de muitos, existem vários estilos de igreja. Hoje tem igreja para roqueiro, igreja para pagodeiro, igreja para surfista, igreja para regueiro, existe igreja para homossexuais, existe igreja para tudo quanto é tipo de gosto e para tudo quanto é tipo de gente. Hoje existe igreja, desculpa o termo bem jovial, a dar com pau. Hoje existe igreja, praticamente a cada 100 metros de uma tem outra. Só que como eu venho dito aqui, culto após culto, aumenta o número de igreja, a cidade não melhora, o Brasil não melhora. Aumenta o número de crente, as coisas não mudam. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque muita gente aí ainda não entendeu o que é ser igreja. Meu irmão, minha irmã, hoje existem vários estilos de igreja. Existe igreja para todo tipo e gosto de pessoas. Isso é bom para um lado, só que por outro as pessoas trocam de igreja como trocam de roupa. Hoje as pessoas estão trocando de igreja como a gente troca de roupa depois que toma banho. Eu sei que você não é assim, mas cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: eu sei que você conhece alguém que é assim, que troca de igreja igual troca de roupa. Meu irmão, minha irmã, por isso se faz necessário cada um de nós
Entender que a igreja não é um utensílio para o nosso corpo, mas a igreja é um corpo. A igreja não é como uma roupa que a gente coloca no corpo. A igreja é um corpo. A igreja não é algo que veste o corpo. A igreja é um corpo. Talvez falta nós entendermos isso. Temos essa percepção e entendimento. A Bíblia apresenta, meu irmão, minha irmã, diversas figuras que ilustram o que é a igreja. E hoje eu quero destacar aqui a ilustração que a Bíblia traz da igreja como um corpo vivo e como o corpo de Cristo. E eu ouso afirmar aqui que essa é de todas as figuras, essa é a figura mais preferida pelo apóstolo Paulo. Lidar com a igreja como se a igreja fosse um corpo. A igreja sendo comparada a um corpo humano. Amém? Então vamos ver alguns versículos aqui. E eu vou tentar ser o mais breve possível sobre o que a Bíblia diz sobre igreja e sobre corpo. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Não feche a sua Bíblia no decorrer da mensagem. Nós vamos estar passeando por ela em alguns versículos. Efésios 1, verso 22 e o verso 23 diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu, é a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Quando nós falamos que a igreja é um corpo, não tem como nós deixarmos de falar no primeiro ponto, que esse corpo tem uma cabeça. E a cabeça é quem? A cabeça é quem? Cristo. Primeiro ponto é, Jesus é a cabeça do corpo. Então, qual é a parte do corpo que dá comando para todo o corpo? A cabeça. Quem manda na igreja não é o pastor, não é o bispo, ainda que eles trabalhem em cooperação, em cargos hierárquicos. Quem é o dono da igreja é Jesus. Quem é a cabeça da igreja é Jesus. Hoje nós vemos igrejas, diversos tipos de igreja, que a cabeça não é Jesus. É o pastor presidente, é o apóstolo presidente, é o bispo presidente, e ele até se preocupa em colocar uma foto no banner da entrada da igreja, para mostrar quem é que manda. E as pessoas pararam de procurar a Jesus e começaram a procurar homens, aqueles que nós, talvez na nossa ignorância, julgamos ter o poder de realizar sinais, maravilhas e prodígios em nome de Deus. E esquecemos que quem é a cabeça, quem manda, é Jesus. Quem opera milagres é Jesus. Quem faz tudo acontecer é Jesus. É Jesus. Jesus ainda é quem manda na igreja. Jesus ainda é o dono da igreja. Meu irmão, minha irmã, o líder máximo da igreja, o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Deus fez questão de colocar Jesus como cabeça, aquele que dá ordens. E a igreja é aquela que é o corpo, que obedece às ordens, obedece o seu comando. Porque Jesus continua dirigindo a igreja que é dele, por meio da presença do Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus prometeu à igreja. E como Anderson Freire bem diz, para acabar com a igreja, nós precisamos destruir o dono dela. E quem é o dono da igreja? E dá para destruir Jesus? Muitas pessoas têm dito aí, a igreja vai acabar, logo logo não vai existir igreja, porque todo crente pode buscar na sua casa, pode ver o culto pela internet, logo logo os cultos vão ser online, não vai existir mais igreja. Meu querido, quando isso acontecer, e se isso acontecer, o que nós vamos buscar em casa não vai ser igreja não.
Porque a igreja é isso aqui, ó. Igreja não é o buscando a Deus na frente de uma televisão, na frente do computador. Ser igreja é ser corpo. Meu querido, minha querida, não tem problema nenhum de você ouvir um rádio, você ver uma programação pela internet. Eu ouço pregações pela internet, eu amo escutar diversos pregadores pela internet. Eu amo fazer isso, mas isso não é ser igreja. Isso é ter um momento ali em casa ali. Ser igreja é isso aqui, ó. É a gente amar um ao outro. É às vezes a gente olhar meio torto para quem é que é esse cara aí, né? Mas no fundo temos que amar, mesmo não querendo, que isso é ser igreja. Não é verdade? Sim ou não? Porque Jesus disse isso. Seremos conhecidos como discípulos dele se amarmos uns aos outros. Jesus deu um novo mandamento. Um mandamento vos dou, que amemos uns aos outros. E se você não ama essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, meu querido cristão, você não é. Porque isso não é opção. Jesus não dá essa opção para a igreja. A única opção que Jesus dá para a igreja é de amar. Estão aqui comigo? Por isso que eu falo, amar é querer bem, gostar é querer perto. Você pode não gostar de mim, mas você tem que me amar. Porque amar é querer bem e gostar é querer perto. O problema é que, como eu sempre tenho dito, a gente quer primeiro gostar das pessoas para depois aprender a amar. Só que Jesus nos ensina ao contrário. Ama primeiro, depois você gosta. Quantos já brincaram daquela brincadeira? Vivo, morto, vivo, vivo. Quantos já brincaram dessa brincadeira? Quantos já brincaram daquela brincadeira? Seu mestre mandou. Quantos? É mais ou menos isso. Jesus já mandou muita coisa aqui na palavra, como cabeça da igreja. O que eu e você precisamos fazer? Como igreja, como servos, como filhos, temos que fazer o quê? Obedecer a cabeça. Estão aqui comigo? E não dá para destruir a igreja, porque não dá para destruir o dono dela, porque enquanto Cristo estiver vivo, a igreja também estará viva. Não dá para matar alguém que já morreu. Não dá. Não dá para destruir quem já foi destruído e venceu. Não dá. Pastor, quando a igreja vai acabar? Nunca. Nunca. Porque nunca vão conseguir destruir o dono dela. E olha que já tentaram, hein? Já tentaram. Mas não conseguiram. Você pode dar um forte aplauso à cabeça da igreja? Amém? Glória a Deus. Recebe, Senhor, a honra, a glória. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente continuar entendendo a igreja como corpo, além da cabeça, nós precisamos entender uma segunda coisa. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Vamos voltar um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 12 de novo. Agora o verso de número 27. 1 Coríntios 12, 27. Diz o seguinte: ora, vós sois corpo e individualmente membros desse corpo. A segunda coisa que a gente precisa aprender é que cada cristão é um membro do corpo. Sabe que muita gente está entrando em conflito aí no século 21? E às vezes até você entrou aqui pensando assim. Quando a gente pergunta quem é a igreja, você fala eu. Mas você não é a igreja toda, o corpo todo. Você é um membro desse corpo. Por isso que não dá para ser igreja lá na sua casa sozinho. Porque você é membro de um corpo. Ai, deixa eu aqui, eu sou a igreja e eu vou buscar na minha casa. Meu querido, minha querida,
Isso não é ser igreja. Isso é você pegar uma parte do corpo, uma mão, amputar, sair, se desligar do corpo, jogar fora. E quando a gente corta uma mão do corpo, ela sobrevive sem o corpo? Ela apodrece. Quantas pessoas eu já ouvi: eu não vou mais na igreja, eu estou buscando na minha casa, eu estou bem assim. Não dura um ano. Não dura um ano. Escreve o que eu estou te falando. Porque um membro amputado apodrece porque não tem vida. A vida está no corpo. A vida está no corpo. Meu irmão, quantos aqui ficam felizes de perder alguma parte do corpo? Ninguém fica, ninguém quer isso. Alguém quer isso aqui? Perder alguma parte do corpo? Não. Ninguém quer. Mas tem gente que está se cortando do corpo. Está se amputando do corpo. E a Bíblia diz que nós não somos o corpo inteiro, nós somos membros uns dos. Então fala para essa pessoa que está do seu lado: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Jesus. Fala para ela: eu cuido de você. Você cuida de mim. E Deus cuida de nós. Quem crê e recebe, aplauda o Senhor por causa disso. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, veja bem. Todo aquele que crê em Jesus, que entregou sua vida para Jesus e teve uma experiência pessoal que nós chamamos de novo nascimento, se torna um membro, e não o corpo todo, se torna parte do corpo. Então você é a igreja, mas você não é a igreja toda, você é parte da igreja. Quando nós falamos eu sou a igreja, você é parte dela, você não é o todo. Como a juventude costuma dizer, você não é a última bolacha do pacote. Não é. Para ser igreja, a gente precisa de estar com outros irmãos. Para ser igreja, a gente precisa estar com outros irmãos que creem, que passaram por essa experiência do novo nascimento, da nova vida. Meu irmão, você que já viveu essa experiência do novo nascimento, você foi ligado, está ligado espiritualmente a esse corpo, sob o comando da cabeça que é Cristo, e unido a outro membro, a outra pessoa, e junto com essa pessoa, com essas pessoas, você forma o corpo. E essa realidade, meu irmão, minha irmã, é tão profunda que a Bíblia diz que nós não somos membros sozinhos, nós somos membros uns dos outros. Pode parecer bobeira, um negócio muito simples, mas a gente não vem na igreja preocupado com os outros, a gente vem na igreja preocupado com nós. Você não vem na igreja querendo orar por outra pessoa. Você não vem na igreja para buscar por outra pessoa. Mas a Bíblia diz isso, que a gente não é um membro para nós mesmos. Nós somos membros uns. Meu querido, quando a gente fala que a gente é membro um dos outros, que a gente precisa um do outro, quando eu falo mal do outro, eu estou falando mal de mim mesmo, porque a gente é um corpo. Alguém aqui já se esfaqueou? Não. Meu querido, minha querida, eu não gosto da minha barriga, eu acho ela muito grande. Mas se eu cortar a minha barriga aqui, eu sei que eu vou ter uma hemorragia. Porque eu não sou neurocirurgião, eu não sou plástico, cirurgião plástico. Eu não sei mexer com esse negócio de bisturi, com faca, esses negócios. Se eu for mexer aqui, eu morro. Às vezes a igreja está matando os seus membros sem perceber. Sabe por quê? Porque a gente não vem buscar a Deus preocupado com os outros.
A gente vem buscar a Deus preocupado com o que eu acho, com o que eu quero, se o culto foi bom para mim, se não foi bom para mim. A gente não vem com essa preocupação. Quando a gente fala membro um dos outros, parece um negócio tão bobo, né? Mas não é não. Não é não. E sabe o que é engraçado? O pessoal do mundão já entendeu isso aí, a gente não, como igreja. No mundão, você joga futebol de salão, 5 na linha, não, 4 na linha, 1 no gol. Vai no campeonato, coisa linda, joga uma bolinha e tal. Né? Os homens aí que gostam. Moerada no vôlei. Quantos na quadra do vôlei? Quantos entram na quadra do vôlei? 6. 6 na quadra do vôlei aí pra moerada. Campeonato. Se falta 3, 4 e não tem reserva, o que acontece? O time faz o quê? O time perde. Porque equipe é se preocupar uns com os. Um time é se preocupar uns com os. Um exército é se preocupar uns com os. Mas na igreja não tem isso. Ou tem de uma maneira muito pouca. O mundo entende isso. Jesus falou assim: olha, os filhos das trevas às vezes são mais inteligentes que os filhos da luz. Será que ele falou isso à toa? Meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser membro um do outro. Se você está com uma dor no dedo mindinho do pé, o que você faz? Você toma um remédio. Geralmente, se é problema de dor muscular, é Dorflex, né? Vai lá, toma um analgésicozinho. Você dá o remédio pro dedinho tomar? Aonde que entra o remédio? A boca é outra parte do corpo. Por isso que o dedo mindinho precisa da boca. Estou com dor na coluna. Voltarem nele. Só que a gente enfia o Voltarem na coluna para tomar? Onde que a gente toma o Voltarem? Paulo fala assim: pode a boca dizer para o ouvido que não precisa? Pode a coluna dizer para a boca que não precisa? Não dá, porque a gente é membro um dos outros. Eliana Dória ficou 2 dias sem vir no Matriz. Eu não sabia o porquê, mas a pastora sabia, né? Eu já fui atrás dela. Falei: Eliana, o que está acontecendo? Porque quando ela falta no time, ela faz falta para o time. Isso é ser igreja. Mas isso não é tarefa só do pastor, porque todos nós somos um corpo. Então a cadeira vazia aí do seu lado. E talvez você sabe quem está sentando aí. Porque também é seu corpo. O que você tem que fazer? Você pode dizer que não precisa dele? Você tem que, porque somos membros uns dos. Ok. Vocês estão me entendendo aqui, amém? Terceira coisa que a gente precisa entender. Efésios 4, verso 15. E o verso 16. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre corpo é que cada membro forma um só corpo. E reforçando o que eu disse. E aí eu quero dizer isso porque a Bíblia deixa claro que cada cristão é um membro do corpo de Cristo. Note que fala do corpo e diz que esse corpo tem que estar bem ajustado, tem que estar consolidado, tem que estar ligado entre juntas, trabalhando em cooperação. Se você afirma que é um cristão, meu irmão, minha irmã, você faz parte de uma igreja onde você tem que ter um senso de pertencer
a essa igreja, de saber que está ligado a outros cristãos, formando um só corpo. Meu irmão, existem muitas pessoas, eu falo isso porque eu já vivi isso muitas vezes, principalmente quando o bispo me troca de igreja. Quando eu chego na igreja, as pessoas que não me conhecem me veem como um inimigo, como se eu estivesse lá para passar rasteira nelas, sei lá, para jogar mandinga, sei lá o quê, porque é estranha. E talvez me olhe com aquele olhar metralhado, esse aí tirou o meu pastor amado, querido, e veio para cá esse traste. Quem é esse cara? As pessoas jogam o contrário. Quando Deus nos coloca numa igreja, quando Deus te põe numa igreja, é para trabalhar em favor da igreja, é para cooperar em favor do corpo, é para estar junto. Aqui eu não sou o seu inimigo e nem você pode ser o meu. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é Satanás. Tá certo, meu querido, que todo ser humano erra, não é verdade? Sim ou não? Eu como pastor, eu posso errar com você. Você como ovelha pode errar comigo. E a gente pode às vezes ter um desentendimento, porque somos seres humanos. Pontos de vista diferentes, forma de pensar e de trabalhar diferente. Às vezes dá conflito. Sim ou não? Mas no final a gente tem que fazer tudo cooperar. Eu não estou aqui para o mal da igreja e para o seu mal, eu estou aqui para o bem da igreja. E você, está aqui para o bem da igreja? Para o bem do corpo? Deus queira que sim. Em nome de Jesus. Porque gente, para azedar o caldo, meu irmão, você não precisa falar mal da igreja, já tem gente lá fora falando. Você não precisa entrar na igreja para criar fusaca, fuzuê. Lá fora já tem gente querendo fazer isso aqui dentro. A gente vai trabalhar em cooperação. Pode parecer idiota isso que eu estou falando, ou ridículo isso que eu estou falando, porque talvez você fale assim, pastor, eu coopero, não tem nada a ver. Mas quando eu falo de cooperação, eu estou querendo dizer isso aqui, eu vou te dar uma ilustração aqui. Jesus é a cabeça da igreja, amém? Ok, mas talvez ele não tinha tanto gel assim na cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Jesus fala, igreja, minha amada, vocês têm que ir para frente. Vá para frente. E quando o corpo coopera em cooperação, todo o corpo vai obedecer o comando da cabeça. Só que tem pessoas da igreja que estão jogando contra. Jesus deu uma visão, Jesus deu uma direção, Jesus deixou claro o alvo, o objetivo, e aí parte desse corpo quer ir, parte não quer. Existe cooperação nisso? Não existe. Eu tenho aprendido a cada dia que passa que não dá para brigar com Jesus. A gente sempre vai perder. Eu tenho aprendido a cada dia que passa que não dá para competir com o que Ele manda. Porque quem quer seguir Ele sempre vai perder. Por que eu estou falando isso? Vou te dar um exemplo. Jesus manda a gente trabalhar com o discipulado. Jesus manda a gente trabalhar com o discipulado. E tem pessoas que não trabalham, não se envolvem com o discipulado porque não entenderam o discipulado, não compreenderam o discipulado, precisa entender, amadurecer algumas coisas, aí beleza, ok. Mas tem gente que logo de cara falou assim, eu não quero mexer com isso. E Jesus diz, quem não é por mim, quem comigo não ajunta, isso é ser corpo? A Bíblia deixa claro, meu irmão, minha irmã, se você afirma ser um cristão, você deve fazer parte, estar ligado. Não há como ser cristão e ser individualista, não há como ser cristão e estar isolado, um lobo solitário, uma ilha. Não há como ser cristão isolado do corpo. A igreja de Cristo é importantíssima e ela só vai ser relevante quando ela for um corpo e todos cooperarem.
Meu irmão, minha irmã, hoje, muitas pessoas querem fazer o que dá na sua cabeça, dentro da igreja, mas não querem saber o que a cabeça, Jesus, quer que a gente faça. Às vezes a gente entra na igreja com muitas boas intenções e querendo ajudar em muitas áreas, louvor, evangelismo e tudo mais. Mas o importante mesmo é saber o que Jesus quer de nós. Porque às vezes você está perdendo tempo no louvor e Deus quer que você evangelize. Às vezes você está perdendo tempo limpando a igreja e Deus quer você no louvor. Como um corpo, você precisa saber que tipo de membro você é. Por isso que o texto de Coríntios, quando fala de corpo, depois ele vai falar de dons, para saber que parte do corpo você é. Mas isso é uma outra pregação, amém? Vamos para o quarto ponto, Efésios 4, verso 12. Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A quarta coisa que nós aprendemos é que não adianta só ser corpo, esse corpo tem que crescer. Não adianta só eu entender que eu sou corpo, eu preciso crescer. Meu querido, quantos aqui, sejam sinceros comigo, levante a mão, por favor. Quantos aqui, desde pequeno, desde o seu desenvolvimento, e hoje que é jovem, que é adulto, né, cresceu e alguma parte do seu corpo continuou bebê, criança, infantil? Levante a mão. Isso. Porque existe carga genética que nos traz um defeito, ok? Genético. Mas naturalmente isso não acontece. Isso não acontece. Porque quando a gente cresce, tudo cresce com a gente. Sim ou não? O natural não é isso? Já pensou? A Alexandra desse tamanhão todo aí dela aí, crescer e tiver um pezinho ainda 21, como que ela ia andar? Né? Ia ser difícil. Por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Porque às vezes isso acontece no corpo. Todo o corpo está crescendo. Deus quer que o corpo cresça. Só que tem membros ainda que querem ficar pequenos. Querem ficar raquíticos, estagnados. Deus quer que todo o corpo cresça, amém? Mas nem sempre os membros do corpo querem crescer. Meu irmão, minha irmã, podemos ver que o corpo de Cristo ele está em constante edificação, em constante crescimento. E esse crescimento é tanto numérico como espiritual. Assim como um bebê, ele nasce, ele começa o processo de crescimento, até ele se tornar uma pessoa madura, completa. O corpo de Cristo também está nesse processo, a igreja está nesse processo de crescimento, mas tem membros que não querem crescer. Tem membros do corpo que não querem se desenvolver. Meu irmão, minha irmã, à medida que a igreja ela vai evangelizando, vai fazendo discípulos, vai abrindo campos missionários, vai trazendo outros para fazer parte desse corpo, há um crescimento, porque é um corpo bem tratado, um corpo bem curado, um corpo sarado, vai crescer naturalmente. Meu irmão, minha irmã, eu estava conversando hoje de manhã e o Nicolas estava aqui, né? E eu disse pela manhã que... Quantos conhecem o Nicolas? Glória a Deus. O Nicolas ele tem 1,95, não é isso? 1,95 de altura. E eu disse que é bonito ver o Nicolas comer, porque ele come no tamanho do prato, da proporção dele.
Graças a Deus que ele não é gordinho igual eu assim. Porque ele come até mais do que eu acho bonito de ver, né? A pegada violenta. E eu fico imaginando a bênção que não é lá na casa da Alexandra, ter que sustentar um cabra daquele que come bem para chuchu. Né, Alexandra? Porque um corpo bem cuidado cresce. Um corpo bem cuidado fica viçoso. E eu até brinquei com ele, eu falei assim, Nicolas, eu tenho certeza que onde você vai, a primeira coisa que as pessoas falam é, você é grande, hein? Você é alto, hein? Meu querido, porque um corpo que cresce, ele é vistoso. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer é que quando a nossa igreja entender que temos que crescer, quando você como membro entende que tem que crescer, quando você entende que esse corpo precisa crescer, espiritualmente, numericamente, um corpo cresce, a cabeça não fica pequena, a cabeça também aparece. Jesus vai aparecer e as pessoas vão notar o tamanho do corpo e o tamanho da cabeça. Meu irmão, uma igreja que cresce chama a atenção. E eu falo de crescimento porque a nossa igreja tem potencial para isso. Eu falo com toda certeza, porque eu conheço a igreja que eu estou. Nossa igreja é uma instituição abençoada, tem uma transparência, a nossa igreja tem tudo para crescer. E às vezes a gente fica com medo, porque crescer nos assusta. Porque crescer dói. A Anelisa, ela vai fazer 4 anos. Volta e meia ela fala que está com dor nos joelhos. E aí eu levo ela no pediatra, o pediatra vê, tira raio-x, faz tudo. E aí o pediatra não tem nada. Eu falei, o que é isso aí então? Ela falou assim, é dor de crescimento. Crescer dói, por isso que a gente não quer. Porque às vezes para nós está bom do jeito que está. Para que fazer escola de líderes? Para que estudar a Bíblia? Para que ir no culto 2 vezes no domingo? Para que ir na quinta e no domingo? Para que? Para que? Para que? Não precisa, tá bom. Crescer dói. Crescer dói. E às vezes a gente foge do crescimento. E às vezes a gente não cresce também porque a gente está doente. E um corpo doente não se desenvolve. Não é verdade? Às vezes existem algumas doenças em nós que não permitem a gente criar anticorpos, desenvolver. E a gente precisa ser tratado. Meu irmão, minha irmã, mas afinal das contas, Cristo vai levar uma igreja sem mancha, ou seja, curada, sem ruga, ou seja, tratada, sem mácula, uma igreja madura, é isso que ele vai levar. Uma igreja que quis crescer nele, sabe por quê, meu irmão? Olha que coisa interessante, nós lemos isso agora. Ele quer nos aperfeiçoar, no verso 12 do capítulo 4, Ele quer nos edificar, e quem está fazendo isso é o próprio Cristo, para que a gente cresça na estatura da plenitude dEle. Meu querido, a pessoa que mais quer o seu crescimento, Lipão, é o próprio Jesus. Jesus quer que você cresça mais do que você mesmo. Sabe por quê, meu querido? O próprio texto de Efésios, ele dá a dica por que a gente tem que crescer. Eu li o 12 e o 13, amém? Você está com a Bíblia aberta aí? Ó, por que a gente tem que crescer? Para que a gente não seja, verso 14, mas como meninos agitados de um lado para o outro, levado a todo o vento de doutrina pela artimanha de homens e pela astúcia deles nos induzindo ao erro. Porque quando a gente não cresce, quando o corpo de Cristo não cresce, chega qualquer pilantra da fé aí e te manipula. Pega na sua mão, porque você é criança, e te leva a fazer besteira. Dá milhões da sua casa e fazer besteiras em nome da fé. Por isso que Deus quer que o corpo cresça nele, para a glória dele.
para que você não seja induzido ao erro por todo tipo de vento de doutrina humana e maligna. Para isso que a igreja, o corpo, precisa crescer, Sandra. Para saber o que é de Deus e o que não é. Meu querido, abre a sua Bíblia aí. Eu não queria falar isso não, mas eu sinto que eu devo falar isso. 1 João. Capítulo 1, verso 7. Eu preciso denunciar o pecado. Eu preciso. Eu sou profeta aqui, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Olha, diz assim. Preste bem atenção nisso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os... E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o... Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos... E a verdade não está em... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha o verso 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está... Há um tempo atrás, eu vi um filho do diabo, na igreja que ele criou. E lá tinha um endemoniado com a faca na mão. Ele falou assim, se eu tiver pecado, demônio, vem e me esfaqueia. Se eu não tiver pecado, você vai cair aí agora. Aquele teatro do capeta, que ali só o capeta foi adorar. E ele usou essa expressão, se eu tiver pecado, você me esfaqueia. Ele está dizendo, eu não tenho pecado. Agora, se eu estiver pecado, e eu tiver pecado, você pode me esfaquear, porque o diabo só esfaqueia quem está em pecado. Aí eu olhei lá em casa e falei assim, então eu vou guardar todas as facas que tem aqui em casa. A gente ri, mas nós acabamos de ler na palavra aqui, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Por isso que a gente tem que crescer, meu irmão. Porque a gente olha esses teatros e fala, nossa, que homem de Deus, o demônio caiu. Uau! Vou para essa igreja, poder. Não, querido, é enganação mesmo. Eu aqui sou profeta, eu denuncio o pecado, meu irmão. Eu falo mesmo que isso é pecado. E aqui o pecado precisa ser desvendado. E não só isso, nessa igreja aqui, o pecado tem perdão, porque Deus perdoa pecados. E nessa igreja aqui, não entra santarrão, só entra pecadores. E o primeiro pecador é esse que está falando com você. Mas eu confesso os meus pecados, reconheço os meus erros e sou carente da glória e da graça de Deus. Assim como você. Querido, aqui não tem teatro. Aqui é uma verdade que pode até doer, mas te liberta. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho nada contra o ministério de ninguém, mas o pecado tem que ser denunciado. E a palavra do Senhor não pode ser menor do que a palavra de pastor nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É isso que está escrito aqui. Se um dia eu parar de pregar a verdade do Senhor, saia dessa igreja. Vá embora. Vá para outra igreja. Se um dia eu me colocar no lugar de Jesus, saia dessa igreja. Vá procurar outra. Porque Deus já não está em mim há muito tempo. Mas enquanto eu estiver nessa palavra, meu irmão, lendo ela, pregando ela, você está no lugar certo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Glória a Deus! Aleluia! Chega de ser como criança que não quer crescer, enganado por tudo quanto é tipo de mídia gospel. Chega! Precisamos crescer na palavra. O corpo precisa ser sarado, curado pela palavra. Jesus Cristo disse isso.
Pai, eu me santifico por causa deles, para que eles sejam santificados e limpos pela palavra. Está na hora de nós crescermos e abrirmos nossos olhos. Mateus 24, 24 diz que se levantarão falsos profetas e falsos cristos, fazendo todo tipo de sinal, enganando até aqueles que se acham escolhidos. Fala para a pessoa que está do seu lado: corpo, meu corpo. Fala para ela: meu corpo, fique esperto, abre o seu olho, em nome de Jesus. Fala para ela: vamos crescer. Meu irmão, minha irmã, um corpo bem tratado, curado, cresce. 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 Quero concluir o último texto dessa noite. Lá em Efésios de novo. Capítulo 5 agora. Do verso 29 ao verso 30. Diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a... Porque somos membros do seu corpo. Meu querido, é Cristo que tem que nos alimentar. É Cristo que tem que nos fortalecer, porque nós somos corpo dele. E como eu disse, o alimento vem pela cabeça, porque a boca está na cabeça. Nós temos que ser alimentados por Cristo, pela palavra de Cristo, pela pessoa de Cristo. Ele é o centro da igreja. Vocês viram que a cruz está bem lá no alto? Cristo tem que ser a coisa mais alta da nossa vida, maior da nossa vida. Cristo tem que ser o centro, a pérola de maior valor, de grande valor das nossas vidas. E a gente precisa entender que a igreja não é como uma roupa, que quando a gente não quer mais, não serve mais. Igreja não é como roupa, que quando a gente enjoa, a gente troca. Ninguém aqui troca de corpo. Ninguém aqui troca de corpo. Algumas mulheres, não todas, mas algumas mulheres se olham no espelho e falam assim: ah, meu nariz podia ser assim, meu queixo podia ser assado, o meu pescoço podia ser mais assim, a minha barriguinha podia ser assado, né? Homem já é mais... Eu sei que tem muito homem vaidoso, mas não é todos assim, né? Mas a mulher geralmente gosta mais de zelar pelo corpo, né? E reparar no corpo, que mulher é detalhista. Mas mesmo você não gostando do seu nariz, você arranca o seu nariz fora. Mesmo você não gostando do seu queixo, você arranca o seu queixo fora. A gente não troca de corpo porque a gente não gosta. Por que a gente tem que trocar de igreja quando a gente não gosta? Meu irmão, minha irmã, eu sou barrigudinho, eu não gosto da minha barriga enorme assim, mas eu sei que se eu quiser, eu posso melhorar a minha barriga. A nossa igreja, a gente pode olhar hoje e ver muitos defeitos, mas você pode ajudar a melhorar esses defeitos. Ah, eu não gosto disso na igreja. Então ajuda a melhorar isso que você não gosta. Porque é mais fácil você sair fora, porque afinal de contas, como diz o ditado, os incomodados que se... Meu irmão, minha irmã, ninguém troca de corpo igual troca de roupa. Mas existem exercícios, existem novos hábitos, boas práticas, bons pensamentos, aí o corpo melhora. O que eu e você, como membros dessa igreja, temos que fazer para ela ser a melhor igreja de Praia Grande? Ajudá-la a melhorar. Porque apontar defeito, qualquer um faz. Mas apontar soluções, aonde estão as pessoas?
É por isso que eu sempre digo, eu disse isso principalmente para a nossa liderança. Quando alguém sai da nossa igreja, desse corpo chamado metodista, não está abandonando a placa da igreja, não está abandonando a cor da parede, não está abandonando os instrumentos, está abandonando a mim e a você. É você que não serve para a pessoa que abandona a gente. É eu que não sirvo para a pessoa que abandona a gente. Porque a igreja, o corpo, sou eu e você. Pessoas não abandonam a igreja, doutrinas, equipamentos. Pessoas abandonam pessoas. Eu falo isso com muita clareza, porque a nossa igreja já foi fruto aqui de vários rachas, em Praia Grande. E o pior de tudo é que a pessoa abandona nós e tem gente que ainda vai atrás. Meu amigo, se fosse amigo eu não te abandonava. Não pode confundir ministério com amizade. Se fosse amigo eu não te abandonava. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus quando fala uma palavra dessa, mas é para que você saiba disso. Você entenda isso. Porque eu sou membro seu como você é meu. E se um dia você se desligar de mim, é porque você reconhece que esse corpo, essa parte do corpo aqui, não serve mais para você. Porque teve um momento que esse corpo serviu e agora já não serve mais. Isso é ser corpo. Isso é ser corpo. Dadas as proporções que tem pessoas que mudaram de cidade e vieram para cá e não tiveram outra opção porque não dava para cultuar a 500, 600 quilômetros daqui, né? Não tiveram escolhas. Mas eu estou falando de gente que sai da igreja para abrir a sua própria igreja, porque essa aqui já não serve mais. Ou gente que sai daqui para ir para outra igreja, pelos seus próprios interesses e motivos, porque essa aqui já não serve mais. Isso é ser corpo. Pessoas não abandonam a igreja, pessoas abandonam os membros uns dos outros. Pessoas abandonam pessoas. Meu irmão, minha irmã, você faz parte do corpo de Cristo também? Você faz parte dessa igreja chamada metodista também? Você tem sido edificado neste lugar, espiritualmente? Amém? Tem sido alimentado neste lugar? Amém? Tem sido curado neste lugar? Amém? Então permaneça e ajude esse lugar a melhorar. Porque somos igreja, somos corpo, somos uma família. Que Deus nos ajude a crescer. Que Deus nos ajude a entender o que é ser corpo. Meu irmão, minha irmã, aqui eu finalizo. Nós achamos que entendemos ser corpo. Mas, na verdade, a gente já precisa aprender muito sobre o que é ser corpo. E eu quero dizer isso. Essa igreja precisa crescer. Porque cada membro que está aqui tem um potencial formidável, fantástico. E esse é o ano que Deus quer realizar algo extraordinário na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós. Você pode aplaudir esse Deus poderoso?